Bom, dando continuidade à nossa discussão, a gente está trabalhando aqui apoiado no livro do Chiavenato, né? Que é um livro sobre empreendedorismo, que ele está servindo de base para a nossa disciplina. Em alguns momentos a gente vai sair dele um pouquinho, mas eu chego com assuntos e outras referências para nos ajudar. Ele vai falar então, seguindo o prefácio, nesse seu primeiro capítulo, do tal do espírito do empreendedor, né? E aí ele diz que um aspecto do espírito do empreendedor é farejar oportunidades, tá? Oportunidades é onde você vê a possibilidade de você assumir um risco, mas você gerenciar o risco, certo? Ele até vai dizer que o termo empreendedor vem de entrepreneur, que significaria assumir risco, certo? Assumir risco, gente, não é uma aventura, tá? É você ter ciência de que você assume certas variáveis possivelmente negativas, as quais você pode controlar, tá? Então não é uma aventura, você vai iniciar o negócio ou vai mudar a operação de um negócio, né? Instituir uma mudança de qualquer jeito. Você tem que saber aonde você quer chegar e você tem que saber o que você vai desejar fazer, né? Sempre bom retomar aquelas perguntas que terminaram, né, o vídeo anterior. O que, quando, quanto, como, onde, certo? 5 perguntas fundamentais para você atuar como empreendedor, tá? Por quê? Porque se for uma aventura e você tiver consequências ruins, elas vão ser desagradáveis e você não vai saber atuar porque você não geriu, certo? O risco, tá? Você não se preparou para as condições negativas dos cenários que você deveria ter criado. Você embarcou numa aventura, tá? Então, se você vai iniciar um negócio ou vai iniciar um produto novo, por exemplo, né? O produto é inovador, é algo que não estava disponibilizado até então. Então, você tem a obrigação de comunicar acerca do produto, fazer publicidade acerca desse novo produto. Então, se o produto é novo, tá? Ele tem características próprias que permite ele ter uma participação razoável de mercado na sua saída. Entretanto, ele tem que ter alguma publicidade, ele tem que ter alguma comunicação. Como é que você trabalha com isso? E se você previu que ele participaria, sei lá, 3%, 2% e não conseguiu participar, o que você vai fazer? Isso pensando num produto novo. Você pensou um produto novo, mas na sua precificação, correto? Ele atingiu um preço em que produtos daquela linha têm uma média de preços menor. Você chegou a fazer uma pesquisa com relação à renda, com relação à possibilidade de consumo? Então, isso é necessário. Isso pensando o produto novo. Você também pode trabalhar com um produto antigo, que já está no mercado, só que você fazer uma alteração do processo de fabrico desse produto. Isso significa o quê? Quando você mexe no processo, você barateia o processo, você reduz o custo de produção daquele bem. Então, esse bem, correto? Passa a ter esse produto, quando chega lá para o consumidor, quando chega no mercado propriamente, no varejo, né, esse produto passa a ter um valor que a princípio fica mais razoável, fica de fácil aquisição por parte das pessoas. Será que esse processo que teve o seu custo reduzido não comprometeu a qualidade do produto? Será que esse processo
acabou por estabelecer a necessidade de assessoria, de consultoria, de difícil contratação, de difícil negociação, porque realmente o produto se tornou mais barato, só que a demanda por negociação, no que diz respeito à consultoria, assessoria, bens, né, bens e equipamentos para você garantir esse processo a um custo menor, acaba demandando de você uma série de prejuízos, digamos assim, incomensuráveis, que você não foi capaz de precificar, né, de colocar na precificação do bem final. Então essas coisas precisam ser pensadas, precisam ser previstas em ambos os casos. Eu dei 2 exemplos ideais que se trabalham, né? Você apresentar um produto novo ou você apresentar um processo novo. Nos 2 casos tem que ter gestão de risco, certo? Minimização de perdas e aumento dos ganhos. Saber lidar com a decisão que implica uma perda, mas é uma perda que traz para você uma perda mínima, certo? Por isso que você tem que ter uma atividade contínua de acompanhamento de indicadores. E se não tiver indicadores, você vai ter que criá-los. Vai ter que transformar o incomensurável em comensurável, tá? Então, assim, acho extremamente importante a gente discutir isso, né? Porque nos 2 casos, apresentando um produto novo ou apresentando um processo novo, você tem que ter ciência de que você vai ter que ter indicadores que permitam você poder gerir o risco. Dentro dessa conversa toda, vale a pena citar um exemplo, né, um case que a Venato nos apresenta, de uma pessoa que todo mundo, né, sabe da empresa dele, mas não sabe quem foi, né, ele, né, que criou essa empresa, né, que é o Michael Dell. Provavelmente vocês devem estar usando um aparelho aí, né, computador, enfim, notebook, que deve ter alguma coisa da empresa dele, né, Dell Computer Corporation, né? Então o que a Venato nos conta é o seguinte, que durante o período que ele fazia a faculdade lá na Universidade do Texas, tá, ele abandonou a faculdade. Michael Dell abandonou a faculdade, largou a faculdade para montar um negócio, para vender peças de computadores. Dali a algum tempo, ele criou uma empresa para fazer clones, né, de PCs, utilizando peças em desuso, né? E até que chegou em 1993, ele lançou a empresa Dell Computer Corporation. Aliás, ele lança antes, né? Lança alguns anos antes, muitos anos antes até, né? Em 1993, a empresa Dell Computer Corporation, ela vai atingir marcas assim absurdas de faturamento, na ordem de 2 bilhões de dólares, tá? Para aquele momento, né? Início dos anos 90. Evidentemente você pode falar, poxa, mas ele largou a faculdade, então você acha que tem que largar a faculdade? Perceba o seguinte, para ele a faculdade não era cumprir etapas, no sentido de cumprir o tempo pro forma para você ter um diploma. É óbvio que o Michael Dell deve ter estudado muito, e o que ele estudou, ele conseguiu antecipar os 4, 5 anos de formatura dele em 1 ano e meio ou 2, a ponto dele poder largar e abrir a empresa propriamente. Ele se sentiu em condições de abrir. Esse caso eu gosto de ilustrar aqui, porque depois eu vou retomar ele lá na frente, tá? Vocês vão ver onde é que eu vou chegar com o caso do Michael Dell, né, conforme a apresentação do Chiavenato, né?
O que Avenato nos conta que a origem, né, do pensamento ligado ao empreendedorismo está associado em grande medida à reflexão econômica, né, ao liberalismo, onde se estabelece que as forças livres de mercado e de concorrência geram janelas e nichos de oportunidade para que você tenha a atuação do empreendedor, né? E aí, nesse caso, mais uma vez, né, o que Avenato cita, a questão da resposta criativa, né? Eu sei que vocês podem até estar cansados, né, de ouvir isso, né? Mas, de novo, a resposta criativa, né, do nosso amigo Schumpeter, tá? Mas além dessa visão liberal, econômica, né, acerca do empreendedorismo, você tem outras visões, né? Você tem uma visão behaviorista, que vai falar do comportamento, você tem uma visão da escola dos traços de personalidade, a questão da liderança, né? Durante um tempo pensou-se que só os líderes natos poderiam ser empreendedor. Você também tem a visão weberiana, né, dos líderes, né, líderes carismáticos, líderes tradicionais, enfim. E você também tem uma visão da psicologia, né, de um autor que provavelmente vocês já devem ter estudado ele, né, em gestão de pessoas, que é o David McClelland, tá? Ele tem uma teoria, né, a teoria das necessidades, né? O indivíduo tem 3 necessidades fundamentais: necessidade de realização, necessidade de poder e de afiliação, tá? Então, uma psicologia aplicada ao mundo corporativo, né? E o McClelland, ele acaba desenvolvendo alguns elementos que dizem respeito à postura empreendedora, né? E, enfim, e hoje também, né, você tem a teoria construtivista, que eu acho que é uma teoria extremamente importante, né, que estabelece a relação entre agente e estrutura, tá? Que tá em todas as áreas, né? Tá na psicologia, tá na pedagogia e também tá na administração. E aí vale, de novo, outra citação do Schumpeter por parte do Chiavenato, né? Que diz respeito à chamada destruição criadora, tá? O empreendedor, ele destrói pela criação de novas formas de gestão. É bom vocês anotarem isso aí, ó. O empreendedor destrói pela criação de novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, materiais e tecnologias, tá? Então, é algo assim relevante isso, né? Tá profundamente associado com a tal da resposta criativa que eu tenho insistido muito com vocês, tá? Agora, por qual razão você tem um ímpeto empreendedor? Por que a pessoa resolve ser empreendedor, né? Então, a gente pode enumerar 3 características fundamentais. Uma delas vem inclusive da teoria do McClelland, que eu acabei de falar agora, tá? Que é a necessidade de autorrealização, né? Então, se a pessoa quer realizar algo, quer fazer algo, ela vai assim ter sempre um sentido de competição, não é nem com as outras pessoas, mas pode ser com ela mesma, para querer mudar do padrão de vida, para querer pensar em melhorar os resultados que ela tem apresentado. Então ela tem uma necessidade, né, de realização. Além dessa característica, tá, tem a chamada disposição para assumir riscos. De novo, gente, risco não é aventura, certo? Risco significa você ter indicadores com limites negativos, limites de perda, de forma que eu possa gerenciar esses indicadores a ponto de tomar uma decisão
de perdas necessárias, porém mínimas, para eu me manter nos negócios, certo? Sim, a questão do risco é isso, gente. Tá? Você admitir alguma perda quando necessário, tá? Para você continuar operando, tá? Então são 3 características, eu falei 2, a questão da necessidade de realização, a disposição de enfrentar o risco, de assumir o risco, e a autoconfiança, né? Então você se sentir preparado para você enfrentar desafios, mas é enfrentar desafios de qualquer jeito? Não. É você ter projeto, ter procedimento para abordar problemas que possam ser resolvidos ou ser administrados. Os problemas que nós não resolvemos são os problemas de fato da administração. Porque quando você não resolve o problema, você o administra. Você vai minimizando as perdas que aqueles elementos aos quais chamamos de problema geram prejuízo para a nossa empresa, para a nossa organização. Então são essas 3 características, eu acho importante pensar isso, né? E a gente também poderia colocar de outra forma, certo? Pensar em termos de vocação, competência e adrenalina, né? Vocação, porque ou você tem um elemento, digamos assim, inato, que veio com você, ou que você descobriu como característica pessoal, e você tinha já, ou desenvolveu em função do ambiente que você vivia. Só a vocação não precisa, você também precisa de competência, e aí diz respeito a conhecimento, habilidades e atitudes, certo? E essa definição de competência está na própria literatura da administração. E a adrenalina, né? O desafio, a superação, a excitação, mas não contra os outros, é uma coisa própria, tá? Então é uma outra forma de você ver o ímpeto do empreendedor. Isso não está necessariamente no Chiavenato, mas eu estou fazendo uma tradução, né, de como que você pode olhar também a questão dos elementos, né, que levam a caracterizar a pessoa empreendedora. E percebam que nessa relação aqui, ó, vocação, competência, adrenalina, tá? A pessoa pode se sentir preparada, ela pode gostar, achar que pode fazer, certo? Ela gosta de assumir projetos, né? Ela sente adrenalina quando faz aquilo, mas ela não pode fazer uma ação nova, uma ação criativa, uma ação empreendedora, porque falta o terceiro elemento, que é o da competência, certo? Que é o da competência, né? A pessoa tem que estar preparada, tem que exercitar antes, tem que fazer simulações antes, tem que estudar antes. Então, à medida que ela vai ganhando competência, aí ela fecha, né, essa tríade, né, de vocação, adrenalina e competência, e aí sim ela pode assumir os riscos, né? Mas também o Chiavenato fala, pelo menos nesse momento aqui, ó, né, dos chamados fatores ambientais. Finalmente, né, precisávamos falar deles, né, dos fatores estruturais. Nem todo empreendedor busca um novo objetivo ou meta na sua vida, tá? Você vai ter os chamados empreendedores refugiados, tá? Aqueles que buscam refúgios, aqueles que querem sair da condição que eles estão porque eles não aguentam mais, tá? E aí ele cita um autor chamado Russell Knight, que escreveu um texto nos anos 80, né, que fala das pessoas que entram nos negócios, que acabam desenvolvendo novas atividades, porque estavam tentando escapar de algum fator ambiental. Então aqui é o elemento estrutural, digamos assim, impondo, condicionando, determinando
é que você faça algo para você sair daquilo que você está, né? Então, os fatores ambientais determinando a ação empreendedora. A ação empreendedora aqui é uma ação quase que de sobrevivência. É uma ação para você tomar algum ar, tomar algum fôlego, para dar sentido à vida. Então, ele enumera alguns fatores ambientais. Um desses fatores ambientais diz respeito à condição do Michael Dell, que estava na escola, tinha estudado bastante e já não conseguia aguentar mais, suportar mais o academicismo, o protocolo escolar, a formalidade educacional. Vocês vão ver quando eu enumerar aqui os empreendedores refugiados, um deles, assim, é a classificação em que você pode colocar o Michael Dell, tá? Então, quais são os empreendedores refugiados, segundo a tipologia do Russell Knight, que é utilizada pelo Chiavenato? Você tem o empreendedor estrangeiro, é o cara que saiu de um país por qualquer razão, pode ser questão política, questão religiosa, questão econômica, questão identitária, aí ele vai para um outro país. E por ele estar num outro país, para ele conseguir sobreviver, ele começa a fazer coisas. E a partir daquele momento ele ganha algum desenvolvimento. Então ele se torna empreendedor porque ele criou algo, né? Seguramente é o termo em que empreendedor refugiado mais se adequa, mas há outros. Você tem o refugiado corporativo, aquele que trabalha numa empresa cujo o ambiente, né, a burocracia, né, traz pouco ou nenhum crescimento. Então você trabalha numa empresa que é extremamente burocrática, extremamente carregada, você acha que você pode apresentar coisas novas, entretanto você não pode apresentar absolutamente nada, porque ela é de um rigor burocrático tamanho que qualquer possibilidade de crescimento é banida, certo? Você vai continuar em rotinas administrativas cansativas, né? Então você quer fugir daquilo. E aí quando você sai dali, você pensa, vou montar um negócio. Tá? Então é o refugiado corporativo. Tem uma outra categoria, que é a pessoa que foge da tutela dos pais, né? Então ele colocou assim, né? Refugiado dos pais. Então é o jovem que está buscando independência, está buscando autonomia pessoal, quer ter suas coisas, quer estabelecer seus limites, suas regras, sair, né, daquele ambiente familiar que em função da tutela acaba estabelecendo limites para aquela pessoa. Então a pessoa refugia-se, né, num negócio novo, num empreendimento novo, tá? Então por isso que colocou como refugiado dos pais, tá? Tem um outro que é o refugiado do lar, e esse aqui diz respeito às pessoas mais longevas, às pessoas com mais idade, pessoas que construíram família, tiveram filhos, criaram seus filhos, né? Educaram seus filhos agora numa condição adulta, começaram novas famílias. E essas pessoas mais longevas estão lá nas suas residências. Então, para fugir dessa rotina doméstica, dessa rotina caseira, tá? Essas pessoas assumem alguma atividade e começam um novo negócio. Tá? Então, é um ambiente, né, determinando, né, as pessoas a fazerem algo para dar sentido à vida, ou por sobrevivência, né? Refugiadas feministas, né? Esse autor coloca essa categoria. Então, trabalha numa empresa onde você tem discriminação, machismo, misoginia,
você vai querer sair dali e montar uma empresa para você. É o caso dessas academias para mulheres, né? A pessoa que tem aí 30, 40 anos, né? Um pouco menos talvez, sabe muito bem que nesses ambientes de academia nem sempre a figura da mulher foi uma figura assim aceita, ou quando é aceita, existe lá uma série de situações constrangedoras para as mulheres, porque os homens que estão ali, nem todos, evidentemente, não se comportam adequadamente. Então o que foi feito? Criou-se uma rede de academias só para mulheres, e bomba. Acredito eu, inclusive, né, que em várias situações, se você montar, né, uma empresa para prestar serviço, né, para as mulheres, vai ter muita aceitação. Tá? Por quê? Porque elas estão fugindo dessa condição, né, esse ambiente machista e misógino que você encontra em vários lugares. Né? Vários lugares. Né? Aqueles que também se refugiam por questões sociais, né? E aqui está mais ligado a aspectos comportamentais, cultura administrativa de certas empresas, né? Não pela possibilidade de você deixar de ascender naquela empresa, é que você pode até ascender naquela empresa, você pode até subir profissionalmente naquela empresa. Entretanto, ao subir naquela empresa, você mantém a mesma cultura administrativa e você não está afim mais de suportar aquilo. Então você abre, né, a sua empresa tentando apresentar uma outra cultura, um outro elemento comportamental. Né? E por último, né, a categoria do empreendedor refugiado educacional, que é onde a gente pode colocar o Michael Dell, né? Que cansado pelo academicismo, do cientificismo, né? De todas as formalidades e burocracias escolares, né? A pessoa se sente na seguinte condição: olha, eu tenho o conhecimento necessário, eu não preciso de um diploma, eu estudei aqui 1 ano, estudei aqui 2 anos, e esse conhecimento é suficiente para eu poder andar com as próprias pernas, então eu vou deixar de lado a ideia de ter o diploma, ter o papel, certo? Ter o canudo, e vou montar meu negócio. É o caso do Michael Dell, um refugiado educacional, tá? E aí, um outro aspecto importante, né, diz respeito, dentro dessa linha de pensamento, a um contínuo, né, de opções para você classificar o empreendedor, que foi estabelecido pelo Norman Smith, tá? Que você vai ter um contínuo, né, um espectro. De um lado você vai ter o empreendedor artesão e do outro você vai ter o empreendedor oportunista, certo? O empreendedor artesão, ele não sabe nenhuma habilidade técnica, aliás, ele só tem habilidades técnicas, certo? Técnicas no que diz respeito à construção do produto a ser vendido, certo? Então, ele acabou tendo algum treinamento em função da experiência daquilo que ele desenvolvia, mas ele não planeja, ele não negocia, ele não analisa o mercado, ele não conhece a administração, ele não tem noção do processo principal de produção de um bem, tá? O que significa não ter noção do processo principal da empresa, né? O processo de produção, processo primário, tá? Ele não tem clareza quais são todas as etapas do processo, tá? Você pode ter uma pré-venda, um pós-venda, que às vezes fazem parte, né, desse processo principal.
Se ele não domina todos os processos ou todas as etapas do processo principal, seguramente os processos secundários ele não vai conhecer. Quais são os processos secundários da empresa? Contábil, gestão de pessoas, gestão de recursos materiais, publicidade, tá? Então, se ele não conhece todas as etapas do processo primário, onde ele se estabelece na condição de artesão, certo? Na condição de produtor da manufatura, tá? Se ele não conhece os processos secundários, são os processos que dão suporte ao processo primário, o macro processo da gestão da empresa é aí que ele não conhece mesmo. E como que ele vai atuar no momento que ele montar a empresa dele? Ele vai atuar de forma gerencial? Não. Ele vai atuar de forma paternalista, centralizadora, não vai delegar autoridade, tradicionalista, portanto não racional, certo? Não vai olhar a eficácia, eficiência, efetividade, certo? Ele vai trabalhar sempre com critérios personalistas e imediatistas. Esse é o empreendedor artesão. Do outro lado do espectro, tá? O autor coloca como empreendedor oportunista, mas eu prefiro o termo gerencial, empreendedor gerencial. E quem são os empreendedores gerenciais? São vocês. Vocês sabem planejar, aprenderam isso ao longo do curso, sabem fazer gestão de pessoas, aprenderam isso ao longo do curso, gestão de processos, gestão de projetos, tá? Conhecem as fórmulas do processo decisório, sabem abordar e hierarquizar problemas, sabem estruturar um diagrama de causas para você enxergar a causação primária de um determinado problema, certo? Então vocês são ou podem ser os empreendedores gerenciais, porque vocês têm esse conhecimento, tá? Mas dentro de uma ideia mais geral, pensando tanto o artesão quanto o gerente, tá? Sempre a gente precisa fazer uma autoavaliação, certo? Por quê? Porque a gente tem que saber em quais pontos nós estamos falhos, né? Nós somos negativos, né? A gente não é forte em tudo e a gente não é fraco em tudo, certo? Então a gente tem algumas causas recorrentes nos negócios, em grande medida, em função de certas autoavaliações, da falta de autoavaliação. Então, algumas causas que o Chiavenato nos enumera para falar das falhas dos negócios: incompetência. Tá? Incompetência é quando você faz algo e que você não tem pleno domínio. Inexperiência